Há coisas que nunca mudam e matemática é aqui no teu canal sem problemas. Para falarmos sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos. Matéria esta que faz continuidade com a aula anterior. Se não viste, não te preocupes, está aqui, assiste. Lei dos senos e lei dos cossenos é aquela matéria que te irá permitir resolver um triângulo. E resolver um triângulo não é mais do que encontrar as três amplitudes internas do triângulo, bem como os três lados que o compõem. Vê. Comecemos por abordar a lei dos senos. E para isso vamos contar com a ajuda do triângulo que eu vos trago, de amplitudes alfa, beta e gama e de lados A, B e C, respectivamente. Este triângulo é acutângulo. Então podemos dividi-lo por uma altura, a altura esta, H, que o transforma em dois triângulos retângulos para aplicarmos as razões trigonométricas. Nomeadamente, só cá à toa, foquemos só no Sol, oposto sobre hipotenusa, porque é o seno e é a lei dos senos que estamos aqui a tratar. Por isso, seno de alfa é H sobre B. Do outro lado, temos que seno de beta é igual a H sobre A. As duas expressões têm H. Podemos resolver melhor em H. Ficamos com H é igual a B seno de alfa e H é igual a A seno de beta. Igualando as duas expressões, obtemos que B seno de alfa é exatamente igual a A seno de beta. Então, reparem, chegamos à lei dos senos. Seno de alfa sobre A é igual a seno de beta sobre B, e se quisermos traçar uma outra altura, seno de gama sobre C. Isto é a lei dos senos. Mas para uma melhor compreensão, vejam um exemplo já a seguir. Olhando para o exemplo que eu vos trago, faça a lei de entender que é a medida de um lado que eu quero descobrir. Para isso, usaremos a lei dos senos. Escrevendo seno de 60 divide por 80 metros do lado que lhe opõe, é então igual a seno de 45, que vai dividir por x, a medida a descobrir. Resolvendo em ordem a x, ficamos com x igual a 80 vezes seno de 45, que irá ser dividido por seno de 60. Ambos os senos são conhecidos. Valores estes dados na aula anterior. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, já o seno de 60 é o valor maior da tabela, raiz de 3 sobre 2. Então, modificando na equação, ficamos com x igual a 80 vezes raiz de 2 sobre 2, que irá ser dividido por raiz de 3 sobre 2. Aqui conseguimos perceber que era todo conveniente que colocássemos aquele 80 em evidência. Para quê? Para que ficássemos apenas com raiz de 2 sobre 2 a dividir por raiz de 3 sobre 2, onde podemos ver claramente a regra do pneu. Então, x não é mais do que 80 vezes raiz de 2 sobre raiz de 3. Agora, como divide duas raízes, podemos apenas e só escrever numa única raiz. 80 vezes raiz de 2 terços. Recorrendo à calculadora, obtém-se o resultado pretendido. Então o que faço? Raiz de 2 terços e este resultado irei multiplicar por 80. E consigo constatar que dá aproximadamente 65 metros. Então escrevo x igual, ou aproximadamente igual, a 65 metros. É realmente o valor daquele lado. Lembram-se do círculo trigonométrico? Aquele círculo especial de raio igual a 1, onde iríamos ler os cossenos, os senos e a tangente? Pois bem, vou tentar demonstrar que seno de 90 graus é igual a 1, igual ao raio, através da lei dos senos. Reparem, neste triângulo volta a ser possível utilizar a lei dos senos, aquela lei que relaciona as amplitudes com os lados, pois temos um ângulo e o lado que se lhe opõe. Por isso, seno de 30 graus, que pode dividir por 25 metros o lado oposto, é igual ao seno daquele ângulo que toda a gente conhece, ângulo reto, ângulo de 90 graus, logo fica seno de 90, que irá dividir por 50, que também está oposto a ele. Pois bem, aplicando aqui o produto dos extremos pelos meios, chegamos a uma seguinte equação. 50 vezes seno de 30 graus é igual a 25 vezes seno de 90 graus. Aqui, seno de 30 graus é um valor dado na última aula, naquela tabela com os três ângulos notáveis, 30, 45 e 60.
e ele vale 1 meio. Logo fica 50 vezes 1 meio, que é igual a 25 vezes seno de 90. E é este seno de 90 que nós temos que chegar. 50 vezes 1 meio é 25, que é igual a 25 vezes seno de 90. E aqui não será difícil de perceber que seno de 90 tem que ser igual à unidade. Caso contrário, 25 vezes outra coisa qualquer jamais seria 25. Então, seno de 90 é igual a 1. Eu sei que estão a pensar: Telmo, ainda não abordámos o triângulo obtusângulo. Será que dá para aplicar lei dos senos neste tipo de triângulos? E a resposta é claramente sim. Vê porquê. Perante o exemplo que vos trago, é de fácil compreensão que a lei dos senos não é aplicável a este exercício. Nós não conhecemos dados suficientes. Nós nem sequer temos medidas dos lados deste triângulo. Então, qual é o segredo? Este exemplo serve apenas e só para ilustrar como têm que pensar e atuar perante situações em que temos um ângulo obtuso. E nisto, o círculo trigonométrico tem um papel fundamental. Pois lá consegue-se ver que seno de 135 é realmente o mesmo valor que seno de 45. Aquele valor já conhecido, raiz de 2 sobre 2, pois tem a mesma altura. Quando tiverem um triângulo obtusângulo, o que têm que fazer é achar o ângulo suplementar ao ângulo obtuso. Isto é, 180 menos o ângulo em questão. Neste caso, 135, mas eu vou pôr assim porque é um ângulo qualquer. Então descobrimos o outro ângulo, o ângulo tal que é suplementar. E atua-se depois de igual forma como se faz em triângulos acotâmetros. Utiliza-se o seno deste ângulo descoberto. Entramos finalmente na lei dos cossetos. Aquela lei que te vai permitir relacionar as três medidas dos lados do triângulo com um ângulo interno do mesmo. Agora, a lei não é muito fácil de deduzir e é demoroso esse processo. Por isso, não o vou fazer. Mas parte do mesmo pressuposto que a lei dos senos. É dividir o triângulo acotângulo numa altura H, criar dois triângulos retângulos e depois com as razões trigonométricas, nomeadamente o K, lei dos cossenos, não é? Vamos usar o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então chegaríamos também à igualdade entre duas expressões e deduzíamos a fórmula. Mas para mim é muito mais importante saberem ter a fórmula e como orientá-la, como trabalhar com ela. Por isso, vejam os próximos exemplos. Estes dois exemplos são típicos da aplicação da lei dos cossenos, porque no primeiro pede a medida de um lado tendo o ângulo oposto e no segundo o ângulo interno tendo as outras medidas que compõem o triângulo. Então, a ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 50 ao quadrado menos 2 vezes 60 vezes 50 vezes o cosseno do ângulo que se encontra oposto ao lado que eu quero, 45. Já agora, o cosseno de 45 é conhecido raiz de 2 sobre 2. Continuando, ficamos com a ao quadrado é igual a 36, porque é 6 vezes 6 dá 36 com os dois zeros, mais 5 vezes 5 dá 25 com os dois zeros, ainda menos, e agora reparem, 2 vezes 50 dá 100, 100 vezes 60 dá, então, 6.000. E coloco 6.000 vezes raiz de 2 sobre 2. Fazendo então a ao quadrado é igual ao somatório desses dois, que não é mais do que 6.100, ainda menos 6.000 raiz de 2 sobre 2. Já pude reparar que há ali uma operação que posso fazer. Então ficamos com a ao quadrado é igual a 6.100 menos, e 6.000 a dividir por 2 é 3.000. 3.000 raiz de 2. E aqui não tenho outra hipótese senão recorrer à calculadora. 6.100 menos 3.000 raiz de 2. Obtenho um resultado 1857. Então escrevo que a ao quadrado é igual a 1857. Justo será dizer que A não é mais do que mais ou menos a raiz quadrada desse valor. Sendo que aqui tenho que pensar que é um lado, logo o A só pode tomar valores positivos. Voltando à calculadora, raiz de 1857 é aproximadamente 43. E como estamos a falar do lado, ficamos com 43 metros. No segundo exemplo, do vosso lado direito, a amplitude que quero descobrir é alfa,
Por isso, nós temos que começar com o lado que lhe é oposto. 70 ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 60 ao quadrado, ainda menos 2 vezes o 50 vezes 60 e vezes o cosseno do tal ângulo que chama de alfa. Cosseno de alfa. 7 vezes 7, 49 e coloco os dois zeros. 5 vezes 5, 25 e coloco os dois zeros. Depois aqui fica 3.600, que vai ser retirado aquela conta que já foi por nós abordada. 6.000 cosseno de alfa. 4.900 é igual ao somatório daqueles dois valores que também já conhecemos. Dá 6.100 menos 6.000 cosseno de alfa. Trocando de membro, 4.900 menos 6.100 terá que ser igual a menos 6.000 cosseno de alfa. A operação dá menos 1.200, coloco menos 1.200 é igual a menos 6.000 cosseno de alfa. E constato que os dois são negativos. Quando os dois membros são negativos, eu posso perfeitamente anular os menos em ambos os membros. 1.200 a dividir pelos 6.000 é então igual a cosseno de alfa. Corto os zeros e cosseno de alfa passa a ser igual a 12 sobre 60. Ainda poderia ter simplificado aqui, uma vez que eles são os dois divisíveis por 12. Mas não o fiz. Então, alfa é igual a cosseno de menos 1 de 12 sobre 60 e recorro novamente à calculadora. Fazendo esta operação, cosseno menos 1 de 12 sobre 60 é aproximadamente igual a 78 graus. E assim descobrimos o valor da amplitude interna daquele triângulo. Assim concluo mais uma aula, a lei dos senos e a lei dos cossenos. Mas hoje vamos terminar a aula de uma forma um pouco diferente do habitual, com um desafio. Proponho que façam este exercício com aquilo que viram anteriormente e eu acredito que consigam. Por isso, foi um gosto ter-vos aqui. Até breve. Já sabem, matemática é sempre sem problemas. Obrigado por assistir.